O peixe-cavalo, ou popularmente conhecido como hipopótamo, hipopótamo provém do grego antigo e significa cavalo do rio. É uma build da classe dos mamíferos, e seu tipo de habitat é híbrido. Ele vive tanto na terra quanto na água. Sua player base se encontra majoritariamente em servidores africanos, que são os servidores mais difíceis de todo o game, e portanto são reservados para os jogadores mais habilidosos. Além disso, o peixe-cavalo é uma build tipo tanque, ou seja, sua especialidade é resistir a grandes quantidades de danos sem sofrer impactos consideráveis. Ademais, o hipopótamo é uma build que deriva, assim como golfinhos e baleias, do ancestral comum hipomorfo. Inteligência. Por fazerem parte da classe dos mamíferos, e ainda mais por virem da linhagem de animais como baleias, orcas e golfinhos, que são builds consideradas muito inteligentes, pode-se dizer que o peixe-cavalo também é uma build com o médio para alto atributo de inteligência. Apesar disso, eles não desenvolvem algumas atividades sociais comuns em outros mamíferos, como caça em grupo ou criação de hierarquias. Os hipopótamos, apesar de viverem em bandos, não se socializam com os outros hipopótamos ao seu redor, a não ser para a finalidade de reprodução. No entanto, o peixe-cavalo é extremamente adaptado ao seu ambiente e possui skills únicas, como a habilidade de, quando adormecido debaixo d'água, conseguir emergir e respirar sem precisar acordar. Eles ainda frequentam ocasionalmente estações de limpeza e sinalizam a sua disponibilidade para serem limpos de parasitas por algumas espécies de peixes. Este é um exemplo de mutualismo, em que o hipopótamo se beneficia da limpeza enquanto que os peixes obtêm alimento. Com base nisso, ele recebe 6 no atributo inteligência, e perde para builds de primatas e até mesmo para seus parentes, como golfinhos e orcas. Ataque. Os hipopótamos são, por natureza, agressivos. Muitos até os consideram como a build de grande porte mais perigosa de todo o servidor africano. Só para efeito de comparação, eles são os animais que mais matam humanos mundialmente. Isso era de se esperar, pois, como players de servidores africanos coexistem com uma grande variedade de poderosos predadores, é natural que eles tenham que ser muito ofensivos em seu dia a dia. Para se ter uma ideia do quão poderosos eles são, a mordida de um peixe-cavalo adulto pode chegar a mais de 10.000 newtons, o que equivale a um peso de um carro popular. Esse poder de ataque devastador, combinado com seu temperamento violento e seu tamanho considerável, faz com que os peixes-cavalo adultos praticamente não sejam alvos de predação por parte de outros animais, à exceção dos seres humanos. Ironicamente, o hipopótamo é a build que mais mata humanos, e o ser humano é a build que mais mata hipopótamos. No entanto, os crocodilos, por outro lado, são constantemente atacados pelos peixes-cavalo, talvez por partilharem o mesmo habitat aquático, e geralmente são violentamente expulsos da zona territorial do hipopótamo, ou mesmo mortos. Além disso, eles possuem uma das maiores capacidades de intimidação de todo o jogo, e podem ligá-la ou desligá-la apenas abrindo ou fechando a boca. Considerando tudo o que foi dito e levando em conta que o peixe-cavalo não trabalha em equipe, ele recebe 9 no atributo ataque. Furtividade. Os hipopótamos vivem embaixo d'água e na maior parte do tempo estão cobertos de lama, que se mistura muito bem com o ambiente e por isso são builds altamente furtivas. No entanto, apesar de sua técnica de camuflagem ser muito eficiente, eles não possuem nenhuma outra técnica mais complexa, como camaleões ou peixes-pedra, e por isso recebem 7 de furtividade, uma nota alta, porém não tão alta como dessas outras builds focadas em se misturar com o ambiente. Vida. O tamanho dos hipopótamos é um fator que contribui muito para o seu atributo de vida. Eles estão entre os maiores animais terrestres não extintos, e são menores apenas que rinocerontes e elefantes. Os machos parecem crescer de forma contínua durante toda a vida, e o registro de hipopótamos mais pesados pode chegar até 4,5 toneladas, entre 4 e 5 carros populares.
Aliado ao tamanho, eles têm uma espessa camada de pele, que pode chegar a uma espessura de até 15 centímetros, protegendo-os de outros hipopótamos ou de predadores. Além disso, sua pele secreta uma substância que funciona como um filtro solar natural, de cor avermelhada, que também os protege de infecções. Por isso, eles recebem nomes no atributo vida, e perdem apenas para rinocerontes e elefantes. Mobilidade. Os hipopótamos são uma rara exceção no reino animal. Eles são os únicos animais que são mais densos que a água. Isso significa que eles literalmente afundam na água e não são capazes de nadar. No entanto, surpreendentemente, isso lhes garante uma alta mobilidade de meio aquático, pois eles podem literalmente correr no solo de rios e lagos quando submersos. Além disso, ainda que sejam animais volumosos e pesados, conseguem galopar a velocidade de até 30 km por hora em terra, mas normalmente efetuam apenas o trote. No entanto, novamente eles não usam todo o seu potencial, uma vez que não realizam ações sociais. Por correr a velocidades impressionantes em terra e por ser muito móvel embaixo d'água, o hipopótamo recebe 7,5 de mobilidade, e perde apenas para algumas aves, alguns felinos e até alguns primatas. Fazendo o cálculo do Tier, temos 6 mais 9 mais 7 mais 9 mais 7,5 igual a 38,5. 38,5 dividido por 5, 7,7. E portanto eles vão para o Tier A. Round 1. Fight! You win. Perfect. Agora uma informação interessante sobre os peixes-cavalo, que mostra o quão eficiente eles são em se adaptar a novos habitats. No final da década de 1980, Pablo Escobar manteve 4 hipopótamos em instalações privadas na sua residência na Hacienda Nápoles. Após a queda de Escobar, eles foram deixados à solta pela Colômbia. Em 2007, os animais tinham se multiplicado para 16 e começaram a se espalhar pela região em busca de alimento. 2 adultos e uma cria fugiram da manada e, depois de atacarem humanos e terem morto algumas cabeças de gado, um dos adultos, chamado Pepe, foi morto por caçadores com autorização das autoridades locais. No início de 2014, havia registros de 40 hipopótamos na Colômbia, todos com origem dos 4 hipopótamos de Escobar. E a população continua crescendo, pois eles não possuem nenhum predador natural lá.